Ouça as funções do PPR da Mundial Confiança. Poupança fiscal. Investimento vantajoso. Complemento de reforma. Plano Poupança Reforma da Mundial Confiança. Para gozar a vida ao máximo. Boa noite. Portugal e Espanha chegaram a acordo sobre um dos dossiês mais sensíveis. Os dois países assinaram um acordo, um convênio sobre recursos hídricos. Essencialmente, este documento define o caudal mínimo que deve circular em Portugal. Numa outra vertente é reforçada a fiscalização conjunta da quantidade e da qualidade da água dos rios. A greve nos portos terminou esta tarde. Depois de 6 horas de negociações, a administração e os trabalhadores portuários chegaram a acordo. Os portos voltam a funcionar já em pleno a partir da próxima quarta-feira. A Confederação dos Agricultores Portugueses acusa o Governo de ser o principal responsável pela crise na agricultura nacional. O presidente da CAP aproveitou uma ida a Bruxelas para pedir total empenho do Governo nas negociações da Agenda 2000, lembrando que os agricultores portugueses estão desesperados. A hepatite C e a SIDA estão em força nas cadeias portuguesas. Foi a conclusão a que chegou um grupo de técnicos europeus depois de ter feito um rastreio na maioria das cadeias da Europa. As prisões portuguesas analisadas foram as de Lisboa, Custóias e Leiria. Portugal ficou nos primeiros lugares da incidência de doentes com SIDA e com a hepatite C. E na África do Sul, a SIDA está a causar mais vítimas do que o próprio apartheid. As palavras são do presidente do Programa de Prevenção da SIDA das Nações Unidas. Na véspera do Dia Mundial da Luta contra a SIDA, a ONU lança o alerta: o mundo está perante uma crise sem precedentes. Numa altura em que o futuro de Augusto Pinochet é discutido pelo governo britânico, o general lança uma última cartada. Pinochet terá dito à família que prefere morrer a ter de enfrentar os tribunais espanhóis. Em Londres, o governo do Chile faz pelo seu lado tudo o que pode para impedir a extradição do antigo presidente para a Espanha. A pequena localidade de Kellendorf, na Alemanha, ainda não está preparada para ter um presidente de Câmara transexual. No referendo realizado este fim de semana, a esmagadora maioria da população votou a favor do abandono do cargo. Isto porque, a meio do mandato, Norbert Lindner decidiu mudar de sexo. O Vitória de Setúbal ainda sonhou com um bom resultado, mas o Futebol Clube do Porto trocou-lhe as voltas, mesmo em cima do apito final. Depois do intervalo, não perca os melhores momentos do jogo desta noite no estádio do Bonfim. O Futebol Clube do Porto já partilha a liderança do Campeonato Nacional de Futebol com o Sporting. Os Dragões venceram esta noite o Vitória de Setúbal por 2-1. O golo da vitória foi marcado por Jardel nos últimos segundos do jogo. A primeira parte foi inteiramente do Futebol Clube do Porto. Aloísio, aos 12 minutos, deu o primeiro sinal de perigo. 2 minutos mais tarde, Zahovic, em boa posição, valeu então a primeira grande intervenção de Marco Tábuas. O Vitória de Setúbal só depois de meia hora se aproximou com um perigo muito relativo da baliza do Futebol Clube do Porto. Um ataque muito atabalhoado por parte do Vitória. Aos 38 minutos, Jardel perde aqui a possibilidade de inaugurar o marcador. Valeu ao Vitória de Setúbal Marco Tábuas, como valeria 5 minutos mais tarde. Na sequência desta jogada, Zahovic a rematar, Marco Tábuas a defender. E mais 3 minutos e seria outra vez o guarda-redes do Vitória de Setúbal a negar o golo ao Futebol Clube do Porto na sequência deste cabeceamento de Mário Jardel. 0-0 o resultado ao intervalo. O Porto merecia melhor. E o que o Porto não conseguiu na primeira parte, oferecia-lhe o Vitória na segunda, na sequência desta jogada. Cruzamento do secretário, que falha a interseção e Paulo Filipe põe a bola incrivelmente nos pés de Mário Jardel. 6 minutos no segundo tempo, o Porto estava na frente. Curiosamente, o Vitória de Setúbal reagiria já a jogar com 10 depois da expulsão de Nando. Um grande golo, o melhor golo da noite. Excelente trabalho de Hélio a libertar-se de Jorge Costa e o remate sem qualquer hipótese para Rui Correia. À passagem pelo quarto de hora, voltava a igualdade ao marcador no único remate do Vitória de Setúbal à baliza do Porto.
O Futebol Clube do Porto, perigo, só criava através de lances de bola parada. A 4 minutos dos 90, Mário Jardel simulou aqui uma grande penalidade. O árbitro Paulo Costa, muito bem, nada assinalou. Mas mal estaria o árbitro neste lance. O passe de Zahovic, Jardel deixa passar para Capucho, que na altura do passe não estava em posição irregular. Foi um erro claro do auxiliar de Paulo Costa. Já em período de compensação, o Porto tinha a ocasião, por intermédio de Rui Barros e Mário Jardel, atrapalharam-se os dois e seria mesmo no cair do pano que o Futebol Clube do Porto chegava à vitória neste cabeceamento de Jardel na sequência do lance construído por Drulovic. Um golo que coloca o Porto na frente do campeonato, a igualdade de pontos com o Sporting. Depois do jogo, os dois técnicos mostraram-se satisfeitos. Carlos Cardoso com a exibição, Fernando Santos com o resultado. Durante os primeiros 45 minutos o Porto foi na realidade uma equipa muito dominadora, não permitiu que o Setúbal fizesse um único remate à sua baliza, mas não conseguiu fazer nenhum gol. Como eu disse, em muitas ocasiões por mérito, grande mérito do guarda-redes do Setúbal, outras porque desperdiçámos, mas depois uma segunda parte em que entramos bem no jogo, fizemos aquilo que parecia teoricamente mais difícil, que era conseguir o gol, conseguimos, as coisas estavam bem, depois aconteceu a expulsão do jogador do Setúbal e as coisas viraram-se ao contrário. A equipa do Setúbal reagiu muito bem à expulsão. Houve um período da minha equipa, durante 3, 4 minutos, de alguma desconcentração ou descontração, aproveitada pelo Setúbal para fazer aquele golo espetacular, no remate que fez à baliza do Porto. E depois, a partir daí, é aquilo que é natural. Uma equipa, de um lado, onde 10 jogadores a tentarem colmatar aquele que não estava em campo e dando, na realidade, uma prova de grande galhardia, de grande valentia, de grande determinação, para conseguirem manter esse resultado. Por outro lado, aqui o Futebol Clube do Porto sentiu-se de alguma forma injustiçada, tentou tudo, saiu à procura da vitória, mas passou a fazê-lo um pouco mais com o coração do que com a cabeça, os jogadores a quererem resolver individualmente os problemas, mas pronto, mas tentou sempre, acreditou sempre até o último minuto, pronto, e teve essa felicidade de conseguir o golo nos períodos finais, mas sinceramente foi um resultado, como disse, feliz, mas justo, justíssimo, porque o Porto mereceu ganhar claramente o jogo. Há que lembrar que o Porto, na primeira parte, foi uma equipa que criou oportunidades de golo e que podia ter feito golos. Na segunda parte, a jogar contra 10, foi o Vitória, a equipa que não merecia o castigo que sofreu. Houve, quanto a mim, um lance que teve um bocado de influência no resultado, foi a expulsão do nosso jogador e a não expulsão de um jogador que agrediu o Hélio em situação mais gravosa do que a falta que o Nando cometeu sobre o jogador do Futebol Clube do Porto, e nós, a jogar 10 contra 11, fomos uma equipa forte, unida, aguerrida e que teve alguns lances de bom futebol, de contra-ataque. Há que dar os parabéns aos jogadores pela forma como se bateram aqui perante o Futebol Clube do Porto. Ronaldo não está na sua melhor forma. Aquele que é considerado o melhor jogador do mundo confessou que poderá estar limitado a um reduzido número de jogos esta época. A causa é a crónica lesão nos joelhos. E o último jornal termina aqui. A informação regressa ao 12h30 com o Rodrigo Guedes Carvalho e o primeiro. Tenham uma boa noite e até amanhã.